Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras da ponte de Guaratuba e os seus acessos. Estamos aqui na região norte, comumente dito pelo governo do estado, da região de Matinhos. Vemos aqui inicialmente o desenho da rotatória nesse trecho em relação aos acessos. Vemos aí algumas máquinas trabalhando já na parte de compactação do solo para que haja aí a possibilidade de fazer o asfalto. À esquerda vemos alguns trabalhos em relação aos moldes do que diz respeito às vigas longarinas. A bilheteria aqui, esse portal, digamos assim, em relação ao ferryboat, mas sabemos que a balsa ela vai ser descontinuada, né? Então não haverá mais balsa após a conclusão das obras da ponte. Beleza, pessoal? Então mostrando aqui agora, tirando essa parte em relação ao portal, o bilhete da balsa, etc., vemos aqui as estruturas para as vigas longarinas, os trabalhos aí em relação à concretagem dessas vigas que são protendidas, ou seja, elas trabalham ali com uma pressão do ferro interno. Obviamente estou falando de maneira bem leiga, tá, pessoal? Até porque a maior parte das pessoas que assistem aqui os vídeos, eles são leigos, né? Então poucos engenheiros são os que assistem aqui. Então só para que depois não venham alguns comentários aqui, nossa, o que esse cara tá falando? Eu tô falando de uma forma para que as pessoas entendam, tá? A gente sabe que você que é engenheiro já concluiu aí o seu curso, já tem experiência, a gente sabe que você é inteligente, mas eu preciso me comunicar aqui com a maior parte das pessoas que querem entender um pouco mais sobre as obras da ponte. Então aqui temos aí os trabalhos em relação à concretagem das vigas protendidas longarinas que são descansadas ali entre as vigas travessas. Beleza, pessoal? Então do lado ali direito, pouco atrás desse poste aqui, a gente vê ali o canteiro, né, que se desenha ali algumas tendas, enfim, canteiro de obra também, de maneira geral, uma parte de suporte, né, para as pessoas que trabalham. Bastante gente trabalhando aqui. Os acessos aqui agora vai ser a entrada da ponte aqui do lado norte. Não faz muito tempo o que eu havia gravado para vocês, mostrado aqui nas imagens, né, em relação à terraplanagem, questões de drenagem à esquerda aqui, agora resolvido, né, então já está aí todo coberto. Legal, se você não assistiu, assista o vídeo anterior que você vai entender o que eu estou falando, tá? Muito material aqui, obviamente, que vai ser usado naturalmente em relação aos acessos da ponte. E a gente vê aqui agora, eu acredito que seja a penúltima estaca aqui do acesso em relação à entrada da ponte, tá, pessoal? Imagino que falta apenas mais uma estaca para a fundação da ponte e daí haverá a conclusão. Então imagino que essa daqui seja uma das últimas estacas que a gente viu, tá? Lembrando, né, são 64 estacas, 30 delas são submersas e 34 são do trecho, entre os trechos pré-moldado, trecho estaiado, enfim, tá, pessoal? Algumas, obviamente, são nos acessos mesmo, e agora a gente vê aí umas das últimas estacas que estão sendo confeccionadas. Essa é a parte legal, porque a base da ponte é justamente dessas estacas, né? Tanto na região do mar, ou seja, na Baía de Guaratuba ali, quanto na região aqui do acesso norte, que é esse daqui, e também do acesso sul, que é lá, que faz acesso à região da Praia Central de Guaratuba. Sabemos que a obra está dentro do perímetro urbano de Guaratuba, entretanto, essa daqui é uma obra estadual, ou seja, custeado com dinheiro de todos os pagadores de impostos dos 399 municípios. Então, trata-se de uma obra estadual, beleza? Vemos aí agora a concretagem de uma viga travessa, embaixo dela tem as estacas, e a continuação dela ali, mais estacas, e mais à frente temos ali o bloco de coroamento, ou seja, a parte da torre do apoio 4,
e a torre da frente é o apoio 5, tá? Então isso daqui eles tratam como sendo, isso o pessoal da obra, né? Eles tratam como sendo o apoio 4, beleza? E vemos especificamente nessa região aqui a doela de partida. Essa doela de partida aqui, ela avança em balanço sucessivo de 5,5 metros em 5,5 metros. Então eles formam, ela é oca, naturalmente ela é oca, obviamente como a gente percebe aqui, e ela avança dessa forma em relação aos trabalhos, tá? E obviamente ali, esse detalhe que eu vou colocar o ponto aqui para vocês é em relação à fixação dos estais. Beleza, pessoal? Então olha só a quantidade de ferro que tem ali, né? Tudo isso vai ser concretado ainda. Aí vemos os espaçadores e tudo mais, todos os detalhes em relação a esse, digamos, essa torre, esse bloco de coramento, enfim, esse balanço sucessivo, essa doela de partida ou a doela de disparo, vários nomes técnicos em relação a tudo que a gente vê aqui, tá, pessoal? Então, o meu objetivo é só mostrar mais até do que passar alguns detalhes que às vezes são interessantes, é passar também a evolução das obras. Olha, né, aqui dá para perceber, obviamente, como avançou, né? Fica nítido, né, os avanços sucessivos de 5,5 metros em 5,5 metros a partir dessa visão aqui. Outros dois detalhes, né? Então, vemos aí mais 2 pares de estais que foram fixados aqui no apoio 4 e ali a placa em relação aos responsáveis dessa obra, né? Inicialmente, né, acima de todos, o DR do Estado do Paraná. Posteriormente vem aí o consórcio Nova Ponte, que é formado pela GEL, pela Carioca e pela Odebrecht, tá? Então, são as 3 empresas aí, que é a Carioca em Nielsen, a Goetz Lobato e a OSI SA, que é a Odebrecht, tá? Então, estão aí as 3 empresas que são responsáveis por todos os trabalhos juntamente com o DR, né? E abaixo dela daí vem todas as empresas subcontratadas, né? E algumas delas, inclusive, já fez parceria com a gente aqui no canal. Se você quer fazer parceria, basta entrar em contato que você vai ter aí o seu nome divulgado, beleza? E lembrando, tá, pessoal, só fazendo meu merchan aqui, eu sou corretor de imóveis e se você está procurando um imóvel ou quer vender um imóvel aqui no litoral do Paraná, entre em contato com a gente para que eu possa te atender, tá? Meu telefone está aqui na tela. Eu só atendo pessoas que buscam aí ou fazer parcerias ou também, caso queira aí deixar um imóvel ou fazer aí negócios no ramo imobiliário, beleza? Infelizmente eu não consigo tirar dúvidas pelo WhatsApp em relação a essas obras aqui, porque eu faço acompanhamento das obras, mostro a evolução aqui para vocês da Ponte de Guaratuba. Vou começar futuramente gravar também as obras da PR-412 que vai ser duplicado de Guaratuba até Garuva, né? No estado de Santa Catarina também. Gravo também as obras da PR-412 de Matinhos a Pontal do Paraná. Gravo também os trabalhos que estão acontecendo lá em Pontal do Sul. Faço gravação de vários tipos de obras diferentes que traz aí o tão esperado de desenvolvimento aqui pro litoral paranaense, tá? Então, se você também não está inscrito aqui no canal, fica aí a deixa, porque aqui você verá sempre vídeos com drone e também alguns detalhes em relação a essas obras, beleza? Falando um pouco aqui do apoio 5, pessoal, a gente percebe que eles estão no processo de colocar ali o segundo par de estais também, tá? O primeiro par já está fixado, obviamente a gente consegue ver eles na parte de baixo aqui. O do lado esquerdo dessa visão, ele aparentemente já está na posição correta, não sei se está 100% fixado. E o do lado direito, né, que faz parte aí do segundo par, ele está em processo de fixação, né? Inclusive, a gente vê o guindaste como das peças ali. Um pouquinho mais para frente vocês vão perceber o que eu estou falando. Beleza? Vemos também os avanços em relação à doela de partida, tá? A estruturação em relação à parte de aço, para que haja a concretagem ali, todos os moldes, enfim, um trabalho muito técnico, bastante complexo de ser executado, inclusive não é só pelas questões ali da doela de partida, mas também pelas questões que agora, como eles estão colocando os estais, imagina a pressão que tem em relação não só à torre, mas também em relação à doela de partida. Então, como é concreto, pessoal,
e tem a parte de armação, ferro, etc e tal, você coloca o está e fica uma pressão, há necessidade de ver como que vai se comportar tudo isso daqui. É bem interessante da gente ver e constatar como que é o processo evolutivo da construção aqui das obras da ponte, né? Assim como eu faço os vídeos, né? É interessante que vocês vejam outros canais também, porque eu consigo gravar, agora eu voltei de férias, né? Inclusive esse daqui é o primeiro vídeo depois que eu voltei de férias. Fiquei aí pouco mais de 10 dias fora. Inclusive até agradeço, né? O pessoal que mandou mensagem. Douglas, tá tudo bem com você? Tá tudo certo, pessoal. Né? Eu tô vivo ainda. Até deixei um post ali no meu canal, né? Mas eu acho que algumas pessoas ainda não viram, mas agradeço as mensagens, tá tudo certo comigo. É que eu tava de férias e agora retornei. Então eu costumo gravar vídeos aqui da ponte semanalmente, tá? Fazendo essas atualizações aqui, mostrando o desenvolvimento dessa obra, que é a mais emblemática, de acordo com o governador do estado, é a mais emblemática dos últimos, sei lá, 40, 50 anos aqui, porque é uma obra que ninguém queria, ninguém não, né? Todo mundo queria que saísse e uma minoria não queria e acabou atrasando por décadas. Mas agora isso foi vencido e os trabalhos estão aí, tá avançando. Então temos aí a informação, inclusive, do governo estadual, que essas obras elas chegaram ao status de conclusão de 73% de todos os trabalhos. Então isso compõe questões de pagamento, né? Ou seja, a parte de evolução financeira paga, que foi os recursos aí transferidos para as empresas que estão executando, tem a parte civil das obras, efetivamente falando, também contempla a parte dos acessos, contempla tudo, né, pessoal? E outra coisa, né? Às vezes quando a gente fala assim, ah não, chegou em 73%, etc., tem um detalhe, né? Pô, será que chegou mesmo? Então assim, pessoal, se o governo do estado ele começa a divulgar informações de maneira leviana em relação à conclusão dessa obra, o TCE ele pode, não só o TCE, o Ministério Público também pode chegar aqui, me mostra, deixa eu ver se é realmente 73% de conclusão. Se os documentos não baterem, o que você acha que vai acontecer? Isso é improbidade administrativa, vai sobrar, digamos assim, no jargão popular, né, falando, vai sobrar fumo para todo mundo. Então não pode divulgar a informação de maneira leviana. Então por isso que eu acho que se eles estão divulgando a informação de conclusão de 73%, eu acredito que sim. Só não sei exatamente qual que é o aspecto que eles consideram para esse 73%. Mas que tá 73% de acordo com eles, deve estar. Então assim, vamos confiar. Até porque tem data, né, pessoal? Tem data. Então, olha só, um detalhe aqui da viga longarina com o carrelone. A viga aqui agora já descansada em cima do tabuleiro da ponte, tá, pessoal? O carrelone já tinha sido levado. Então, aqui é um segundo take que eu vim fazendo, justamente para mostrar aqui o tabuleiro, né, da ponte, que esse daqui é o trecho pré-moldado, né? Passamos lá pelas vigas travessas, enfim. Pelo que eu percebi, essa região aqui falta, no último trecho que eles estavam já trabalhando em relação às vigas travessas, faltam ali 3 peças e já já a gente vai ver aqui na frente no canteiro de obra que tem várias, se não estou enganado deve ter 8 lá, tá? Ou mais até, talvez se falta 3, imagino que tem aí pelo menos umas 11 peças ali na frente, quem sabe? Vamos contar ali, porque são as últimas vigas travessas que serão lançadas dessa posição sul-norte aqui, tá, pessoal? E aqui, efetivamente, a gente chega no que diz respeito ao lado sul de Guaratuba, né? Da Baía de Guaratuba. Então, esse daqui é o canteiro central principal, que todos os trabalhos aconteceram e acontecem em relação à central de concretos, confecção das vigas travessas também. Os carrelones, eles partem daqui. A treliça lançadeira da Serra da Prata estava inicialmente nessa posição onde estão os carrelones ali, e posteriormente ela vinha avançando pelo trecho pré-moldado com as vigas travessas com as vigas longarinas, aliás, né, até chegar em cima ali das vigas travessas. Enfim, aqui fica alojamento, local onde o pessoal tem banheiro, tem também a questão dos refeitórios, enfim, algumas pessoas inclusive se alojam aí, enfim. Tem outra questão de sede administrativa fora daqui também, perto dos bombeiros, ali sentido sul, tá? E aqui, olha só, vamos contar as peças aqui. Então, desse canto inferior esquerdo aqui tem 4, mais 2, 4, 6 peças. Então, tem 10 peças aqui e mais uma
que está aguardando ser lançado. Então, 11 peças mesmo, tá, pessoal? Então, a minha conta estava relativamente certa. Inclusive, estou gravando o áudio, que eu me comunico aqui com vocês, eu vou passando as minhas impressões exatamente da mesma forma com que vocês assistem aí, tá? As impressões que eu tenho aqui, quando eu vejo essas imagens na tela do meu computador, que eu vou gravando o áudio em cima, é justamente para que eu me surpreenda, às vezes, da mesma forma que vocês se surpreendem ali. Porque quando eu estou gravando com o drone, eu estou preocupado com o quê? Com a fiação, com as pessoas que estão trabalhando, né? Deus o livre, aconteceu um acidente, caiu o drone, enfim. Não é só o prejuízo ali, mas é causar um acidente também para o pessoal da obra. Então é complicado isso. Então eu estou preocupado com N situações enquanto eu estou gravando com o drone, né? Eu estou preocupado com altitude, estou preocupado com vento, eu estou preocupado com posição, fotografia, filmagem, etc. Estou preocupado com um monte de coisa. Então, efetivamente, quando eu gravo aqui o áudio em cima, é justamente para passar as impressões quase exatamente da mesma forma com que vocês, quando estão assistindo, estão vendo, tá? Então, por isso que, genuinamente, as impressões que eu tenho são justamente muito parecidas com o que vocês têm quando estão vendo essas imagens aí também, tá? E olha só o acesso sul aqui, pessoal. Que impressionante como que tá esses paredões aqui de contenção, né? A quantidade de caminhão para lá e para cá. E haja terra para retirar aqui, né? Vai ser rebaixado, imagino que de 6 a 8 metros aqui no mínimo. Olha só o caminhão na posição ali embaixo e do lado direito. A necessidade de ser rebaixado, obviamente que vai ser uma pista ali com 2 faixas de tráfego, tanto para quem vai sentido sul, quanto para quem vem sentido norte, né? Gente, é muita terra, hein? Haja caminhão de terra. E tem que tirar porque o prazo está chegando no final, pessoal. É abril de 2026 e é o dia 5, hein? 5 de abril de 2026. Diz aí que a data, parece que vai ter aí uma corrida, vai ter um evento aí importante, né? Então é interessante da gente sempre relembrar aqui as informações em relação à data, né? A ponte ela tem 1 km 244 metros, começou no dia 30 de abril de 2023, tá? Não, 2024 começou as obras, estamos aí no ano de 2025, o prazo é 24 meses, de acordo com o contrato, 24 meses, né? Após o início das obras, que teve aí a licença de instalação, e chegamos aí praticamente do meio para o final de setembro, então tem poucos meses aí para que eles avancem tanto aí com os trabalhos. Então 7, 8 meses aí para eles concluírem efetivamente os trabalhos, né? Então o prazo está chegando no final, tem muita coisa para fazer, e é por isso que o pessoal questiona também, né? Pô, será que está faltando 73? Será que já está em 73% de conclusão com tudo isso que a gente está vendo? Pessoal, mas a parte da fundação é a parte mais complicada, a parte das contenções são as mais complicadas. Enfim, um detalhe aqui em relação à concretagem agora, ó, a gente percebe ali a pessoa escorando o paredão do lado direito, porque se ela desencosta ali, o paredão cai, Deus o livre. Daí, ó, vai ter a concretagem ali nessa lateral, o pessoal da obra depois vem puxar minha orelha, né? A gente fica tirando sarro, né? Depois o pessoal vem, assiste a obra, me vê ali, com o drone gravando, depois eles vêm conversar. Ué, você está falando que eu estava encostado lá, rapaz? Enfim, pessoal, tem essa situação aqui em relação ao acesso sul, tá? Eles estão trabalhando também na contenção, um pouquinho para frente aqui vai ter uma bifurcação, né? Para fazer o acesso aqui na região da Praia Central de Guaratuba e pegando a direita, daí vai lá para a região do aeroporto, Centro Histórico de Guaratuba. Gosto de sempre situar vocês desse tipo de situação aqui também, tá? Agora a gente já tem aí acesso à visão em relação à Praia Central, enfim. Do lado que vocês estão vendo aqui os bombeiros, né? Tem um terreno aqui de suporte que também é do consórcio Nova Ponte, tá, pessoal? Tem ali a sede administrativa, enfim, o pessoal da gerência fica nessa região ali também, tá? Tem refeitório ali também, banheiro, enfim. E ao fundo agora vemos o quê? O Morro do Cristo, tá? A região mais ao sul, em relação à Praia Central de Guaratuba, e depois, à direita lá, os balneários, tá? E prestem atenção nessa cena aqui, tá, pessoal? Eu estava com a lente 70mm do drone, aí eu consegui dar um zoom aqui, a imagem não fica tão boa assim, mas olha só, presta atenção o quanto parece perto o Morro do Cristo em relação a esse prédio aqui, tá?
fiquem com isso na cabeça. Ó, o Morro do Cristo parece que não está tão longe em relação ao prédio, né? Mas agora, olha só quando volta para a câmera principal. É muito longe, pessoal. Então, assim, essa escala de compressão em relação ao fundo, aproximando para mais perto, só essas lentes teleobjetivas, na verdade é objetiva nesse caso aqui. Nem dá para dizer que é teleobjetiva, né? Então é uma equivalente a 70mm, mas já dá esse efeito. Imagina os super drones, né? O DJI Mavic 4 com a lente 166mm. Imagina o espetáculo de imagem que não daria para fazer aqui. Um dia a gente chega lá, hein, pessoal? Drone é uma questão de hobby para mim e eu gosto demais, né? Fotografia e filmagem como hobby para mim é um negócio que eu realmente gosto muito de lidar. E dá para fazer isso, né? Dá para fazer esses acompanhamentos de obra. Se você tem aí, quem sabe, necessidade de estar construindo um prédio, você tem uma construtora, incorporadora e quer fazer aí um acompanhamento de obra de maneira profissional, me chama que daí a gente consegue fazer isso para vocês também, beleza? Então, olha só, pessoal, essa daqui é a região que, pelo jeito, está com o maior volume de trabalho nesse momento, justamente por conta do rebaixamento em relação ao solo aqui, né, do lado sul. E muita máquina, muito caminhão, muita gente trabalhando. Aqui era finalzinho de tarde, mas o pessoal arrepiando ali no trabalho, tá? Muitos processos acontecendo ao mesmo tempo, assim como lá do lado norte e também no trecho, tanto pré-moldado quanto no trecho estaiado ali da ponte, tá? Então, a ponte, em relação à parte total da obra, né? O que compõe a obra, né? 940 metros aqui do lado sul, 880 metros, salvo melhor juízo, lá do lado norte, e mais 1 quilômetro, 244 metros da ponte de Guaratuba por si só, né? Então a obra em si ela tem 3,07 quilômetros, né? 3,07 quilômetros mais ou menos. Então é uma obra bem extensa, muitos trabalhos acontecendo ao mesmo tempo. Vemos aí o acesso a Caieiras agora, a parte de terraplanagem aqui também. Posteriormente vem brita, vem, nossa, um monte de material ali até ao asfaltamento de maneira definitiva, tá? Vai ter uma rotatória ali, enfim, isso daqui a pouco vai se desenhar nessa região, assim como está se desenhando lá do lado norte. Beleza, pessoal? Então, assim, fica aqui o recado final. Quer comprar ou vender um imóvel? Entre em contato comigo, meu telefone está aí na tela. Esse daqui foi o vídeo de atualização referente às obras da ponte de Guaratuba e os seus acessos. Gostando, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e deixe seu comentário se caso ficou alguma dúvida. Beleza? Forte abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo.